Cada um a gente... Bom, boa noite, pessoas. Acho que só mais uns 2 minutinhos e a gente inicia. Pode ser? Só esperar só mais um minutinho, o pessoal chegar. Hoje a gente vai trabalhar com Organização Escolar Quilombola, uma resolução de Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente começa. Bom, bora lá, pessoas. Seguinte, boa noite, né? E sábado à noite, então bora aí divertir, né? Já que tá todo mundo de quarentena. Hoje a gente vai tratar especificamente de uma resolução que ela é de 2017. Portanto, ela tem 3 anos, ela é do dia 24 de novembro de 2017. Quem quiser baixar a resolução aí, o número dela é 3658. É muito importante dizer, né, que a gente precisa sempre saber o número da resolução e o que ela fala, porque já acontece e é muito comum ter questões de prova que vem somente o número, né? E nem sempre a gente sabe do que está se tratando. Então, isso é importante. E aí, inicialmente, dizer o seguinte, né? Que essa resolução ela institui as diretrizes para a organização da educação escolar quilombola do Estado de Minas Gerais. Beleza? Portanto, então vamos lá, esse título. Diretrizes não é lei, beleza? Então, ele estabelece, não é mesmo? Porém, ela é uma resolução. A resolução tem poder de lei. Então, é uma lei que estabelece algumas diretrizes dentro da organização da educação escolar. Cabe dizer também que há uma diferença entre educação quilombola e educação escolar quilombola. Neste caso aqui, especificamente, é sobre educação escolar quilombola. Portanto, é só o que vale mediante o espaço escolar. E é uma resolução estadual, portanto, não equivale apenas à Federação do Estado de Minas Gerais. E aí é importante a gente saber o que é um quilombo. E aí isso dá para a gente compreender um pouco sobre a nossa própria história, né? A gente tem uma história brasileira que recebeu um número muito grande de escravizados, em torno de 8 milhões a 10 milhões de escravizados, e a gente sabe muito bem que nem todo escravizado ele aceitou a sua condição, né, de ficar no lugar de subalternidade igual é dado a ele a senzala para servir como habitação. Esses escravos que não aceitaram esse lugar de escravizados, eles fugiram. E aí, essas fugas deram origem a diversos territórios que são nomeados como quilombos. Esses quilombos, eles são uma herança mesmo tradicional na história do Brasil. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, que é muito recente também esse tema dentro da história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, na década de 40, né, eu vou tratar um pouco do contexto, depois a gente entra na questão da legislação de forma mais específica. Na década de 40 foi a primeira vez que o Abdias do Nascimento publicou um jornal chamado de Quilombo. E o motivo, né, dele publicar isso no jornal é para expor o número de comunidades tradicionais negras que havia no Brasil. Porém, só a partir de 1888, com a Constituição Federal, esses territórios tradicionais vão adquirir um pouco mais de visibilidade, assim como adquirir direitos específicos, né, de acordo com suas características. Por quê? Com o passar desse tempo, seja do período colonial, seja do período do Império, e até mesmo parte da República, essas comunidades quilombolas elas relacionaram-se muito entre si, já que elas, né, a grande maioria, vivem em espaços bem distantes e isolados.
Porém, hoje, né, mesmo com a urbanização, a gente não pode dizer que existe quilombo apenas em espaço rural. Existe também comunidades quilombolas em espaço urbano. Um exemplo disso, né, que pode relacionar na prova, é a comunidade dos Arturos, em Contagem, que eles podem relacionar esse conteúdo juntamente com a resolução 3658 que a gente está estudando aqui agora, que institui a organização da educação escolar quilombola. Portanto, pessoas, em 1888, o primeiro levantamento que foi feito, né, disseram o seguinte, que existia em torno de 3.000 comunidades quilombolas no espaço do território brasileiro. Hoje a gente sabe muito bem que esse número ele cresceu bastante, porque existem diversos agrupamentos de negros, né? Geralmente, outra característica que designa muito os quilombolas é que eles casam entre si. Então, o casamento entre primo a primo também é uma característica das comunidades quilombolas, ou seja, nessa questão da organização familiar. É dessa forma que eles conseguiram se reproduzir e dessa forma que eles se mantiveram, né? Outra característica das comunidades quilombolas, geralmente, são uma economia de subsistência. Além da economia de subsistência, a gente tem tradições mesmo que tem remanescência muito forte da identidade africana. Então, existem vários cultos, existem diversas ações por parte, né, mesmo dos quilombolas que foram guardados no tempo mediante esse isolamento, igual é o caso, mesmo muitas vezes, de um artesanato, ou uma dança, ou até mesmo, né, um canto, um rito, assim como a questão da religiosidade, a questão dos ancestrais, a explicação sobre a origem das comunidades, assim mesmo como que aquela comunidade ela guarda, muitas vezes algumas, até mesmo línguas, dialetos muito específicos. Portanto, pessoas, não é mesmo? Dá para a gente ver como que, não, quando a gente se fala de educação, a gente precisa exaltar a diversidade. E através desse locus aí sobre a diversidade, a gente, a gente trouxe aqui essa resolução, onde que institui a questão da educação quilombola e também, não é mesmo? A escolarização destes. Uma vez, mesmo que não é muito certo, não é mesmo? E a discussão até mesmo sobre a questão do multiculturalismo, como que a gente tem diversos traços culturais, não é mesmo? Manifestações muitas vezes distintas, e a gente tem uma escola segmentada, única. E aí essa reprodução muito do aspecto da modernidade, que esse padrão único, ele caiu muito por terra, principalmente através, depois da Segunda Guerra Mundial. Não precisa dizer, né, que teve mesmo experiências de países, igual o caso dos países fascistas, igual a Alemanha, entre outros, que não aceitava essas diferenças, não aceitava essa diversidade. Então, essas discussões não estão apenas no Brasil, isso está dentro da ONU, está dentro da Unicef, está dentro dos direitos humanos. Sendo assim, né, essa resolução ela também é composta, por quê? Porque é fruto de manifestações políticas também por parte de organizações negras que né, requisitavam essas especificidades, assim mesmo, não apenas dentro da educação igual trata escolar igual trata essa resolução, mas em vários âmbitos da vida nacional, da vida social brasileira. Então, eu vou começar aqui, pessoas, ser um pouquinho mais específico, para a gente já entrando aqui, que é o nosso conteúdo, né? Eu vou trabalhar com vocês bastante a questão da documentação em si. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês aí um pouco sobre o próprio documento, a própria resolução, que ela é bem breve, ela tem em torno de 38 artigos,
E aí eu convido vocês a lerem sistematicamente também após a aula, igual aproveitando esses contextos aqui. Muita coisa que eu falei aqui não está escrito na resolução, porém esse contexto é de suma importância para a gente entender. Uma legislação específica sobre a educação, depois, né, da Constituição de 88, igual eu já falei, que ajuda a gente a entender o peso que tem a questão da cultura negra, as tradições negras e né, as relações étnico-raciais como um todo, é a Lei 10.639, que foi publicada em 2003. Lá estabelece, né, a exemplo, né, como obrigatoriedade para todas as escolas a questão da história do continente africano. Então, a história da África, assim como uma data comemorativa, que é o 20 de novembro, onde que o próprio MNU, que é uma organização política negra, ele reivindicou muito essa data como uma data que deveria ser alterada, ao invés do 13 de maio. O 13 de maio foi quando aconteceu a assinatura da abolição, em 1888. E o 20 de novembro foi no século XVII, quando aconteceu a morte do Zumbi dos Palmares, onde que é uma referência quando a gente fala sobre quilombo, né? O quilombo dos Palmares, que chegou a ter aproximadamente 10 mil, né? Chegou a ter aproximadamente 10 mil cativos ou escravizados ou negros libertos que não aceitaram sua condição, ou quilombolas mesmo, e a gente pode fazer uma série de discussões sobre isso. Mas, de qualquer forma, a Lei 10.639 é um marco de 2003. Outro marco também que a gente tem sobre essa conquista das legislações dentro da educação é o Estatuto da Igualdade Racial, de 2012. Também é um marco muito importante, assim como, né, os diversos comitês que se espalharam neste período né, que é pós-Constituição, que é um período onde que a gente, né, trata como processo de redemocratização. Então, a gente tem vários comitês, assim como a gente tem o CNE, né, que tem diversas reuniões anuais, reuniões sistemáticas com diversos temas, que é o Conselho Nacional de Educação, que definiu até mesmo, né, definiu essas diretrizes da comunidade quilombola em 2012, essas diretrizes das comunidades quilombola dentro da própria LDB, que é de 1996, que é uma legislação onde que é referência quando se trata, principalmente quando a gente está falando aqui para gestores da educação, e assim como, né, profissionais e cientistas da educação, que são os professores. E aí é importante a gente ter esses marcos aí. Então, há uma composição, assim como há uma conquista, assim como diversas atividades políticas que, né, estabeleceu esse monte de ações aí. E aí cabe lembrar o seguinte, que o direito, né, direito à escolarização quilombola está previsto nessa resolução a partir de 2017. E aqui estabelece nada mais nada menos do que como que deve ser feita a organização escolar quando em ambientes onde que tem principalmente, né, essas comunidades quilombolas. Eu vou ser agora mais sistemático, eu vou compartilhar com vocês agora o documento completo, e aí a gente vai pegando a questão dos artigos, e eu acho que dessa forma vai ser mais fácil da gente tratar, beleza? Só um minutinho que eu vou compartilhar aí com vocês.
Pronto, pessoas. Agora eu coloquei na tela, né, a resolução completa para a gente tratar dela, igual eu falei, de artigo a artigo, que é melhor. Assim. Inicialmente, vocês têm aí várias legislações onde que apoiaram, né, a resolução 3658, que é essa resolução aqui que institui, né, a organização da escola quilombola. E aí, né, nessas últimas linhas aqui, aí começa a própria, né, chamada letra da lei, onde que dispõe a partir quem já teve aula comigo sabe muito bem que eu sempre friso uma metodologia quando a gente vai estudar legislação. Antes da gente pegar artigo, inciso, parágrafo, a gente deve sempre manter e frisar bastante onde que vem os títulos aqui, que às vezes nem sempre vem com o nome de título, mas é muito importante a gente ter em mente, né, essa chamada aqui em cima, para a gente acompanhar os artigos e incisos. Dessa forma, para a gente não se perder, porque muitas vezes a gente lê diversos artigos e a gente questiona o que a gente estava lendo. Então, olha para você ver, logo no artigo, né, no artigo 1º, ou seja, antes eu tenho que ler o capítulo 1 das disposições preliminares, né, dessa organização da escola quilombola. E aí, artigo 1º, fica estabelecidas as diretrizes, né, para a organização da educação escolar quilombola no estado de Minas Gerais na forma dessa resolução. Igual eu tinha falado antes com vocês, não é a educação quilombola, é a educação escolar quilombola. Portanto, né, essa resolução diz somente sobre o que acontece no espaço escolar. Dando continuidade no artigo 2, a educação escolar quilombola na educação básica fundamenta-se nos princípios. Portanto, a partir do artigo 2, eu vou falar aqui dos princípios, que são diversos, porém, ainda assim, eu estou falando sobre as disposições preliminares, igual a gente leu lá no capítulo 1. Então, aí você vê, inciso 1º, da memória coletiva. É muito importante a gente dizer, que a comunidade quilombola ela tem uma memória, muitas vezes, específica. Por quê? Quando a gente fala sobre agrupamentos de negros, a gente tem diversos grupos étnicos que eles não vieram de um local só do continente africano, não vieram apenas né, com um traço cultural, e essas misturas deram identidades muito específicas. E, às vezes, esse isolamento aí, né, dos quilombos fez com que, né, a gente não sabe muitas vezes sobre a própria história daquele grupo. Então, a memória coletiva, assim como o que eles contam, é de suma importância. Inciso 2. Das línguas remanescentes. Pessoas, existem diversas línguas, não é mesmo? Que não são faladas apenas dentro de quilombo, são faladas dentro de terreiros, são faladas, às vezes, em local específico da cidade. Aqui em Bom Despacho mesmo, nós temos uma comunidade quilombola, onde que eles têm uma língua remanescente específica, né? Assim como a gente tem também diversas línguas indígenas. Então, a gente precisa ter isso como orientação de princípio. Inciso 3º, dos marcos civilizatórios, né? Vocês já pararam para pensar a distinção entre brancos e negros? Como que, para o marco civilizatório do branco, quando fala sobre descobrimento ou achamento do Brasil, é algo muito diferente quando a gente fala sobre para um negro, que, né, tem muitas vezes a mentalidade do processo da escravidão. Então, esses marcos civilizatórios, eles se modificam. Não apenas esse do período colonial, mas diversos, assim como lutas, como que eles chegaram ali, como que eles conseguiram se manter. Então, são processos civilizatórios e identidades muito específicas. No inciso 4, fala das práticas culturais. Assim como eu tenho o candombe, assim como eu tenho, né, a barrigada, assim que eu tenho a marujada, que são danças muito específicas dessas tradições negras quilombolas. É interessante também a gente dizer que isso tudo faz parte enquanto fundamento, né, principais quando a gente está discutindo a questão da educação quilombola. As tecnologias e formas de produção no trabalho como princípio educativo, igual está escrito aqui, ó, no inciso 5º.
tem algumas atividades, igual o ato de fazer uma farinha, o ato de fazer uma boneca de cabaça, que seja, sabe? E aí eu estou dando um exemplo assim, não tão centrado apenas na questão quilombola, mas, né, sobre manifestações culturais muito tradicionais que fazem parte da própria cultura negra, assim como a cultura de Minas Gerais, assim como a cultura brasileira. Lembrando que essa resolução fala especificamente sobre a questão de Minas Gerais, beleza? Já no inciso 6, está falando aqui dos acervos e dos repertórios orais. Pessoas, a oralidade é muito importante quando a gente fala sobre a questão das comunidades quilombolas, porque estes, muitas vezes, não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever. Então, o processo de guarda da própria memória coletiva, das tradições, assim como a troca de saberes, a troca de conhecimento, ela se dá por via das oralidades. E isso precisa, né, ter como princípio, ter como referência a questão do espaço escolar também. Assim como, né, o inciso 7º aqui dos festejos, uso das tradições, né, e de demais elementos que confortam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoas? Né? Agora eu acabei de ler aqui para vocês o inciso 7º. Agora vamos do inciso 8, ó, da territorialidade e o respeito aos processos históricos de luta pela regularização dos territórios tradicionais dos povos quilombola. Olha para vocês verem, são dois conceitos aqui essenciais que a gente precisa entender quando a gente fala sobre educação quilombola. Que um é o território, que seria, né, o local mesmo, o outro é territorialidade, que é o sentimento, que são os valores que a gente, né, atribui àquela localidade ali. E aí, né, já no inciso 9º, reconhecimento de quilombolas como povos ou comunidades tradicionais. E aí, né, perceber que nós não estamos falando de grupos comuns, nós estamos falando de comunidades tradicionais, grupos que muitas das vezes, né, mantiveram as suas tradições dado ao próprio isolamento, dado as próprias características de desigualdade que são, né, reproduzidas pela própria escravidão. No inciso 10º, o direito de, né, etnodesenvolvimento, entendido como modelo de desenvolvimento alternativo que considera a participação das comunidades quilombolas e as suas tradições locais em seu ponto de vista ecológico, de sustentabilidade, de suas formas de produção e de trabalho de vida. Portanto, não significa que nós estamos falando de tradições de grupos étnicos, muitas vezes, né, específico, que estes não tenham a possibilidade, muitas vezes, de um desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele pode acontecer, sim, mantendo esses traços, mantendo as próprias segmentações. Assim como no inciso, né, 12, fala da articulação entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicionais e as práticas socioculturais próprias das comunidades quilombolas em processo educativo, em diálogo e emancipatório. Portanto, nós, né, enquanto educadores, quando a gente estiver no espaço de escola quilombola, nós não podemos apenas afirmar uma ciência eurocêntrica ou uma ciência, muitas vezes, moderna, não é mesmo? A gente precisa fazer essa transição entre o conhecimento que está ali naquele território, naquela territorialidade, assim como o próprio conhecimento científico. É necessário ter esse diálogo, não é mesmo? E isso é emancipatório, ou seja, isso é transformador não apenas para eles, enquanto um efeito que a gente pensando a própria, né, do ponto de vista da crítica, que é a colonização, mas emancipatório no sentido da troca para o desenvolvimento, tanto dos grupos tradicionais quanto dos grupos modernos. Hoje em dia a gente consegue perceber como que a própria música, a própria culinária né, carrega esses traços, e através desses traços aí a gente consegue tanto fazer o processo de desenvolvimento daquele grupo das comunidades tradicionais, assim como
esse grupo que hoje é o próprio capital, beleza? Então, pessoas, essa é a parte que eu quis frisar, inciso a inciso, e manter principalmente uma atenção maior. Por quê? Porque são os princípios, né? Igual foi colocado logo lá no início. E aí, né, é de suma importância que quando nós formos tratar de uma escola quilombola, né, essas diretrizes tenham como foco principalmente esses princípios aqui. Então, nós não estamos falando de agrupamentos de negros, né, comuns, nós estamos falando de agrupamentos de negros tradicionais e que tem aqui, né, descrito uma série, né, de características onde que... Vamos ver... Agora, eu gostaria de dar continuidade sobre o artigo 3 aqui, onde que ele fala sobre a educação quilombola deve estabelecer interface com a educação do campo indígena, reconhecimento de seus pontos de intersecção política, história, social e econômica, sem perder sua especificidade. Pessoas, a gente sabe que antes, né, existia uma modalidade entre... Eu vou voltar para cá para a gente conversar um pouquinho mais, para não se ater somente no documento, mas daqui a pouco a gente vai voltar para a documentação. Então, no artigo 3º, especificamente, ele traz sobre essa referência, onde que, né, a educação escolar quilombola ela não tem que ter apenas em si, ela tem que dialogar com a educação do campo, com a educação indígena. Lembrando que essas duas modalidades de educação existiu inicialmente. Depois, né, a partir de 2010, que começaram a fazer essa discussão e foi colocado a modalidade escolar enquanto educação quilombola, principalmente né, no movimento negro. Por isso que é muito importante, igual espaços como o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, onde que isso aconteceu, muito importante que seja cada vez mais democrático e participativo para que tenha, não é mesmo, respostas de acordo com demandas, igual está colocando aqui. E aí depois do artigo 3, igual vocês podem ver aí, já começa já começa o capítulo 3, que é o entendimento sobre as demandas da comunidade quilombola. E aí é muito importante a gente dizer o seguinte, que as demandas das comunidades quilombolas, elas não podem ser entendidas simplesmente como uma demanda do campo. As demandas da escola quilombola também é uma demanda urbana. A gente tem diversas comunidades quilombolas urbanas. Eu falei dos Arturs aí em Contagem, aqui em Belo Horizonte, né? Nós temos a questão, outra comunidade quilombola que é urbana, que é os Mangueiras, assim como os Luizes também, o Quilombo Manso, né? São 3 comunidades quilombolas dentro de Belo Horizonte. Então, perceba, você vê como que as características urbanas são. Então, esse atendimento, né, não significa que é só fazer escolas quilombolas onde que eles estão em processo de isolamento. Muito pelo contrário, é afirmar mesmo que há esses diversos espaços, e independente disso, deve acontecer o processo de escolarização quilombola. É interessante também dizer o seguinte, que os estabelecimentos de ensino próximos às comunidades quilombolas poderão ofertar, né, educação de escola quilombola, mas desde que a escola tenha metade do público que frequenta a escola como estudantes oriundos de território quilombola. E aí, né, a gente fala, geralmente, né, igual expõe aqui na resolução, a gente precisa fazer esse requerimento, precisa pedir lá na Secretaria de Educação e dessa forma, dessa maneira, a gente sabe que essa resolução, que são as referências, onde que vai possibilitar com que a gente desenvolva essa educação quilombola sobre essas diretrizes que estão aqui descritas, beleza? Dessa forma, né, sobre este modelo, a gente garante não apenas a questão da escolarização, mas a gente garante também, né, a diversidade cultural, a gente garante a permanência das identidades,
a gente garante né, a própria cultura tradicional daquele grupo, entre outras coisas, beleza? Então, é de suma importância a gente ter isso em mente, né? Então, isso pode cair em prova, pessoas, presta atenção, né? Portanto, a escola quilombola, ela tem que ter metade dos seus alunos enquanto pessoas que saem ou moram no território quilombola. Beleza? E aí sim, ela vai ter essa modalidade de escolarização específica e deve seguir essa diretriz aqui, que é a 3658 que a gente está tratando. É muito importante também dizer que essas comunidades quilombolas, elas não, essa escolarização, comunidades quilombolas, elas não podem sair das diretrizes gerais que está a escola, assim como qualquer tipo de modalidade escolar, mesmo. Seja campo, seja indígena, seja educação básica, seja, entre outras aí que a gente tem, beleza? Então, portanto, a gente precisa ter um número também de 200 dias letivos, assim como 800 horas, não é mesmo? Quando se trata sobre educação quilombola. O calendário escolar, é importante dizer, o calendário escolar, de acordo com a manifestação específica de cada território quilombola, de cada comunidade quilombola, ele pode ser flexível. Assim como, vamos dizer que existe um grupo quilombola, onde que eles, uma vez por mês, eles se fecham durante 2 meses num ritual, onde que eles não podem sair dentro de uma dado de um lugar da mata, exemplo, não é mesmo? Bem, né, bem aleatório, mas vamos dizer, vamos tomar como exemplo. E aí significa o quê? Que esse calendário escolar ele deve, né, respeitar essa especificidade deste grupo. Portanto, aqui, a partir do capítulo, no capítulo 5, principalmente artigo 8, vai falar especificamente sobre a questão do calendário escolar. Então, o calendário escolar ele precisa respeitar isso. Outra coisa também importante dizer sobre o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Vocês estão conseguindo compreender quando eu disse sobre que é necessário afirmar, né, essa disposição geral para todos os segmentos. Porém, tudo que eu estou falando aqui, muitas vezes, é o que está na LDB. E a LDB também vai ser a referência para a educação quilombola, beleza? Então, o projeto político-pedagógico, que, né, igual é colocado, precisa ter a participação da comunidade a comunidade escolar como um todo. Portanto, a comunidade quilombola tem que fazer parte dessa escrita, desse projeto político-pedagógico. E aí, esses projetos político-pedagógicos, né, ela deve ter como referência, principalmente, aqueles incisos que eu li
Pessoas, estão me escutando? É porque, sem querer, que eu tinha desligado o microfone. Acho que Agora agora está voltou, tudo. Luiz. Tá, voltou normal. Bacana. Voltou, obrigado aí. Então, igual trata aqui especificamente do artigo 12, né? E aí vem o capítulo, né? Das etapas e modalidades da educação básica. E aí é o seguinte, né? O que seria isso? Seria que, da mesma forma que descreve a LDB, que qualquer criança deve estar no espaço escolar, né, a partir dos 4 anos, é a mesma coisa que vai acontecer sobre a questão da educação quilombola. Né? Portanto, de 0 a 3 anos, ela é opcional da questão da família quilombola. Pode escolher colocar a criança ou não, caso tenha creche ou algo, né, semelhantes. Mas é a partir dos 4 anos de idade, ou seja, 4 e 5 anos de idade, a modalidade de educação infantil quilombola, ela deve também estar disposta ali para aquele grupo, beleza? Assim como, e também entendido isso enquanto pré-escola, né, quanto pré-escola, que seria as crianças entre 4 e 8 anos, igual tô colocando. Eu estou falando um pouco direto, mas as informações que eu acabei de dar aqui é o que está disposto no artigo 12, 13 e 14. Então, vamos ler aqui o artigo 15 aí, pessoas, vocês acompanhando aí, ó. A Secretaria do Estado de Educação, no âmbito da educação infantil, colabora com os municípios através da cessão de espaço e formação de professores de nível médio para atuar nessa etapa de ensino, ou, indiretamente, o apoio pedagógico, favorecendo o padrão de qualidade de acordo com as peculiaridades locais. Isso é algo que pode cair em prova, não é mesmo? O artigo 15. Portanto, olha para vocês verem, vamos ser específico. Existe sim, né? Hoje, graduação específica na formação da educação quilombola. Na UFMG você consegue identificar tanto a educação no campo, quanto a educação indígena, quanto a educação quilombola. Mas aqui está colocando, né, que a Secretaria da Educação, no âmbito da educação infantil, ela tem que preparar a formação dos professores em nível médio para atuar nessa modalidade de ensino, mas não significa, né, que o ensino superior, dado geralmente pela federação, não possa, né, essa qualidade profissional não possa estar no nível superior. Aqui está falando ensino médio. Eu estou frisando porque isso pode cair na prova como pegadinha. Artigo 16. A oferta de educação infantil quilombola deverá garantir à criança o direito de permanecer prioritariamente no seu espaço comunitário de referência, evitando o seu deslocamento. Então, não é mesmo? Muitas vezes o que a gente tem aí processo de transporte, entre outras coisas, infelizmente, não é mesmo? Isso existe, porém aí está garantido que é necessário prioritariamente a educação infantil manter aquelas crianças ali naquela localidade. Aí já no 17 ele trata de outra, né? Ele trata da outra modalidade, que já começa a modalidade da educação básica. E aí não é mais a educação infantil ou chamado de pré-escola, né? 17, então, ele fala o ensino fundamental, direito humano, social, público, subjetivo, aliado à ação educativa da família e da comunidade, deve articular-se no contexto da educação escolar quilombola, com os conhecimentos tradicionais, com o direito à identidade étnico-racial e com a dinâmica própria da organização de cada comunidade quilombola, tendo respeito à diversidade como valor fundamental. Então, né, aqui está expondo, né, já, né, o que eu chamo de, no início da educação básica, que é a educação fundamental. A educação fundamental é a partir dos 6 anos de idade, igual está escrito na LDB. Aí expõe no parágrafo único. O Estado, em regime de colaboração com os municípios, deve garantir um ensino fundamental, com duração de 9 anos, a toda a população quilombola de 6 a 14 anos, igual eu tinha falado com vocês, tá vendo? Tem coisas que é segmentação básica e comum a todas as modalidades de ensino. Então, mesmo com essas várias peculiaridades que eu venho ressaltando aqui sobre a educação quilombola, é de suma importância que a gente também
percebam que essas normas contínuas, elas devem se manter. A proposta pedagógica do ensino fundamental deverá ser coerente, articulada e integrada com os modos de ser e desenvolver das crianças e adolescentes quilombolas nos diferentes contextos sociais, beleza? Então, olha para você ver, é muito importante a gente pensar isso, né? Uma escola quilombola para um público quilombola não significa que eles vivem apenas o contexto do quilombo. Então, é muito importante a gente também mediar onde que a circulação, assim como há diversos contextos onde que eles vivem também ou vivenciam, não é mesmo? Não somente ali como ainda mantivesse semelhante às características de um quilombo, que é, né, naquele período lá colonial, que é, entre aspas, isolado. Talvez isso é até um erro de falar, mas pelo fato que, né, lá eles estavam na condição de fugindo de um processo de escravidão, é muito diferente do pós-abolição. Então, é só para fazer essa ressalva. Outra coisa é que aí, né, dentro, né, aí se encerra a partir do artigo 18, a questão do ensino da educação fundamental, e a partir do 19, ele trata aqui, o artigo 19, ele começa a tratar sobre o ensino médio. E aí fala, o ensino médio na educação quilombola deverá proporcionar aos estudantes, inciso 1º, formação capaz de oportunizar o desenvolvimento das capacidades de análise, da tomada de decisão, da resolução de problema, da flexibilidade, da valorização dos conhecimentos tradicionais produzidos pelas suas comunidades e aprendizados de diversos conhecimentos necessários ao aprofundamento de suas interações com o grupo e do aperfeiçoamento com a sociedade mais amplas. Se vocês analisarem essas habilidades e essas competências que estão explícitas aqui, dá para a gente fazer relação com elas diretamente do que menciona algo semelhante sobre o ensino médio, na LDB. Porém, aqui também coloca questões específicas sobre a comunidade quilombola em si. E a gente sabe muito bem que hoje há uma discussão grande sobre mesmo a questão dos adolescentes, a questão dos jovens, assim como a continuidade dessas tradições, as comunidades, a continuidade dessas manifestações culturais tradicionais, que diversos jovens, muitas vezes, querem dar continuidade e outros já não querem. Então, a educação quilombola no ensino médio, ela trata muito disso, né? E é importante dizer que no inciso 1º, ela tem essa disposição. Agora, já no inciso 2º do artigo 19, ele fala sobre a participação em projetos de estudo e de trabalho, de atividades pedagógicas que visam o conhecimento das dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura das próprias comunidades quilombolas, bem como as sociedades mais amplas. Novamente, tá vendo? Muito referente, muito semelhante às referências que a gente tem na LDB, beleza? Torna importante a gente dizer também, né, que da mesma forma que tem as atribuições de educação profissional e o ensino médio, ele está dentro da faixa etária de 15 a 17 anos na LDB, aqui na educação quilombola também, muito, muito semelhante, mesma coisa, beleza? Agora, não, peço desculpa, eu estava lendo o 19 e vocês não estavam acompanhando esses dois incisos aí, que eu esqueci de passar aqui, porque eu estou vendo no computador e o celular, então eu peço desculpa. Mas, de qualquer maneira, o inciso 1º, o inciso 2º, ele trata, né, das disposições do ensino médio, igual eu já estava falando aqui inicialmente. E aí, né, dando continuidade, já no artigo 22, ele fala sobre a questão da educação profissional e técnica. E aí é muito importante a gente pensar o que seria a educação técnica dentro da comunidade quilombola, não é mesmo?
Por quê? Porque aquelas pessoas elas devem e podem, né, e está apta a viver diversos contextos sociais, assim como permanecer naquele contexto social que é da comunidade quilombola. Então, eu preciso, sim, por isso que pensar no etnodesenvolvimento é algo muito importante para a gente pensar a própria educação profissional técnica quilombola aqui. Eu não vou ser tão criterioso, não, sobre os incisos e os parágrafos, então nós vamos pular aqui para o artigo 23, que está um pouco mais abaixo, que fala sobre a educação de jovens e adultos dentro da comunidade quilombola. E aí no artigo 23 diz o seguinte: a educação de jovens e adultos, a educação de jovens e adultos, né, o EJA, na educação escolar quilombola, deve entender as realidades socioculturais, os interesses das comunidades quilombolas, vincular-se aos seus projetos de vida de trabalho. É de suma importância a gente dizer o seguinte: infelizmente, o índice de adultos que não sabem ler e escrever, assim como tem baixa escolaridade dentro das comunidades quilombolas pelo Brasil, ela é muito grande. Lembrando que essa resolução ela trata especificamente sobre Minas Gerais, né? Ou seja, em Minas Gerais também, né? Mas, e aí, né? Por que eu estou falando isso? Para a gente, né, fazer um diálogo e ver o quão é importante a educação de jovens e adultos no espaço, né, que tenha a educação quilombola, assim como a educação escolar quilombola. No artigo 1º, o EJA deve favorecer uma formação ampla de estudantes, possibilitando as atuações nas atividades socioeconômicas e culturais das suas comunidades, fortalecendo os laços, procedimentos e o protagonismo quilombola em um diálogo com o mundo do trabalho. Novamente, no mesmo que eu já tinha falado anteriormente. A disposição, já que no artigo 24, ele fala sobre a questão do atendimento da educação especial, né? Que é outra modalidade aí que a gente tem, que é a modalidade, né, da educação especial. Então, ele fala: o atendimento da educação especial deve ser contemplado nas escolas quilombolas e nas escolas que atendem estudantes oriundos de territórios quilombola em etapas e modalidades de educação básica, conforme orientações específicas, né? Então, não precisa dizer, né, novamente, todas as modalidades de ensino que estão dispostas, né, no território nacional também deve estar disposta no território da escola quilombola, sem distinção. Uma coisa é afirmar a diversidade e entender que este grupo são comunidades tradicionais e tem suas características peculiares. Outra coisa é dizer que é diferente. Não é diferente, vocês viram mesmo. Tem vários pontos aqui de igualdade, beleza? Agora, né, já sobre a questão da organização do currículo, que a gente tem aqui a partir do artigo 25. E aí vai falar: o currículo da educação escolar quilombola diz respeito aos modos de organização dos tempos e dos espaços escolares, das suas atividades pedagógicas, das interações do ambiente educacional com a sociedade, das relações de poder presente no fazer educativo e nas formas de conceber e construir conhecimentos escolares, constituir parte importante dos processos sociopolíticos e culturais nas construções das identidades. Pessoas, isso é muito importante, sabe? A construção de um currículo que não mate, é muito semelhante que propôs a colonização, transformar todos, né, de acordo com o que o Império Português queria, que a coroa portuguesa queria, católico, transformar todos, não é mesmo? Falar no português, transformar todos somente sob as referências da ciência moderna, europeia, entre outras coisas. Aqui, não.
aqui nós precisamos mesmo relacionar, não é mesmo? E tratar de forma específica esse grupo aqui. Portanto, a elaboração curricular, ela é algo, assim, que a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande e ter compreensão também profunda, não é mesmo? Da questão das características específicas do que é cada comunidade quilombola. E aí, olha para você ver o que fala no artigo 26. O currículo da educação escolar quilombola obedece às diretrizes curriculares nacionais definidas por todas as etapas e modalidades da educação básica. Portanto, você sabe muito bem que, né, que as diretrizes curriculares nacionais, tudo que é disposto ali é de suma importância que a gente faça essa transposição de acordo com, né, essas características aqui. E a gente sabe que isso não é muito difícil, porque as diretrizes curriculares, né, elas vêm com referências onde que eu consigo adaptar a diversas realidades. Lembrando aí, né, que as diretrizes curriculares nacionais foram publicadas em 95, um ano antes da LDB. Né? É importante a gente dizer e tratar dessas datas aí, porque sempre isso pode cair em prova e ajudar também. Né? Inciso 1º, garantir o estudante o direito de conhecer o conceito, a história dos quilombos no Brasil e de Minas Gerais, protagonismo dos movimentos quilombola e movimento negro, assim como a história de lutas. Então, vocês estão percebendo como que, né, muitas das vezes, algo que antes era escondido, ela precisa vir à tona. Né, eles precisam saber, algo que muitas vezes muitas universidades tratam de forma secundária, mas a gente vê o grau de importância que é para a manutenção de várias culturas tradicionais aí. Assim como, né, o inciso 2º aqui, que conversa bastante sobre a 10.639, que é implementar a educação das relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígenas nos termos da legislação em vigor. O que é essa legislação em vigor? É a legislação da educação assim, em si, num contexto bem amplo mesmo, beleza? Pessoas, eu peço desculpa, mas a gente precisa andar um pouquinho, então, assim, é preciso eu saltar um pouco sobre, né, um pouco essa parte aqui, mas eu vou pedir para vocês dar continuidade na leitura em casa. Sendo assim, agora a gente vai focar aqui no... Beleza? E aí, olha para você ver o que ele fala no artigo 29 sobre a avaliação, né, da questão da escola quilombola. A avaliação é entendida como um elemento que compõe o processo de ensino e de aprendizagem. Deverá garantir o direito do estudante a ter considerados e respeitados nos seus processos próprios de aprendizagem. Né? Nada diferente das demais modalidades escolares. A avaliação do processo de ensino, o artigo 30, e aprendizagem na educação escolar quilombola deverá considerar, 2 pontos. Inciso 1º, o aspecto qualitativo, diagnósticos, processuais, formativos, dialógicos e participativos do processo educacional. O direito de aprender dos estudantes. 3º, as experiências de vida das características históricas, políticas, econômicas e socioculturais das comunidades. 5º, os valores das dimensões cognitivas, afetiva, lúdica, de desenvolvimento físico e motor, dentre outros. Né? Então, assim, né, é muito semelhante também das demais. Não preciso inventar. Eu sei que muitas das vezes eu estou falando assim, muito sistemático e, né, voltando muito nesses aspectos que não há diferença. Por quê? Porque isso é um discurso muito comum. Professores virarem e falar assim, eu não sei trabalhar em educação do campo, que é outra modalidade, eu não sei trabalhar em educação quilombola. A gente tem que tirar isso, né, de cabeça. A gente sabe que o professor ele precisa estudar, ele precisa saber o contexto sociocultural de qualquer comunidade que ele está ali, não é mesmo?
realizando a sua atividade do processo de ensino-aprendizagem. E isso é uma característica, uma função do cientista da educação. Então, né, aqui não tira essas referências e a avaliação ela é dada assim como em qualquer outra modalidade de ensino. E aí no artigo 31, né, a educação escolar quilombola deverá práticas de avaliação que possibilitam o aprimoramento da ação pedagógica, dos projetos educativos, da relação da comunidade e a relação com o professor, estudante e da gestão. Não precisa dizer, né, a avaliação como forma de punição, como, né, isso não existe mais. A avaliação, muitas das vezes, hoje, ela tem que ser mais do efeito para diagnóstico, para identificar o que é necessário, né, focar o que é necessário, o que você já conseguiu, no mesmo sobressair, entre outras coisas, do que trabalhar com essa punição. E aí, né, termina aqui o artigo 31. E no artigo 32, já no capítulo 7, começa sobre a questão da gestão democrática. Começa aqui sobre a gestão democrática. E aí, pessoas, né? A gestão democrática não precisa, eu não vou explicitar tanto, mas fala basicamente sobre a questão da participação mesmo da comunidade escolar, assim como, né, fazer uma composição de colegiado que seja diverso, que contemple aquelas características. É muito importante também a gente saber que existem legislações específicas para as comunidades tradicionais, igual vocês podem ver no início desse documento aí, que Minas Gerais tem uma legislação que foi feita em 2014, que é específica para, não é mesmo, as comunidades tradicionais, ou seja, das comunidades indígenas, assim como as comunidades quilombolas, entre outros agrupamentos étnicos aí também, seja ciganos, seja outros aí. E eu acredito que agora, infelizmente, né, está chegando no horário aí, e aí a gente já vem aqui para as disposições finais. Então, vocês conseguiram perceber, pessoas, que é um documento muito, né, pequeno, basicamente, de acordo com as outras legislações, que é um número muito maior de artigos. Vocês conseguiram... Deixa eu voltar aqui para a gente conversar. Então, pessoas, né, agora a gente já está finalizando aqui, e aí eu queria colocar para vocês que eu tentei demonstrar para vocês, mesmo com todas as diferenciações, mesmo com todas as peculiaridades, percebendo como que é uma identidade muito específica, percebendo também que há efeitos gerais quando eu falo sobre a questão das outras legislações, e então, assim, que vocês atenham, né, a essa leitura, que ao primeiro momento a gente vê as disposições específicas e depois, no segundo momento, a gente vê as disposições gerais, porém, sem perder o foco dessas especificidades, igual vocês conseguem analisar nesse documento. No mais, eu acredito que por hoje seria isso mesmo, né? E aí, vamos fechar aqui, que esse documento foi assinado no dia 24 de novembro de 2017, portanto, é um documento muito recente e, se eu não estiver enganado, né, há 2 ou 3 anos, a comunidade do Arturos publicaram um livro que está disposto em diversas bibliotecas por Contagem. Então, eu acredito que se eles forem, não é mesmo, fazer uma questão em prova, eles devem utilizar, né, da experiência das comunidades quilombolas que existem na cidade de Contagem. Então, fica uma dica aí que é muito importante também e sirva como convite para que a gente, né, leia e pesquise um pouco mais sobre a cultura negra, sobre a questão da história da África, e não simplesmente livros, né? Hoje a gente tem uma disposição de materiais que são muito bons,
didáticos, a gente tem filmes, nós podemos fazer transformar nossa escola aí em debates, entre outras coisas. E, né, lembrando também que essa legislação ela foi assinada por uma secretária negra, que é a Macaé, né? Que é a Macaé Maria Evaristo, né? De acordo, né, não me interessa a posição política, mas eu acredito que isso também é importante da gente frisar, lembrando que a maioria dessas legislações elas são conquistas políticas do movimento negro que vem lutando para reduzir mesmo as desigualdades étnico-raciais que são explícitas no nosso país, beleza? Por hora, eu acho que seria isso. Não sei se... Ô, Fábio, tá me escutando? Oi, Luiz. Isso mesmo. Fechou. Você que manda aí. Não, para mim aqui tá tranquilo. Eu tava vendo o horário aqui, aí deu 1 hora, igual a gente já tinha planejado mesmo. Trabalhei basicamente o documento todo, selecionei aqui o que era mais importante. Felizmente, legislação não tem como, não é mesmo? Legislação não tem muito o que inventar, a gente precisa sentar e ler essa legislação. É uma legislação muito nova, então estudar mesmo aí, aproveite o final do sábado, da forma que vocês quiserem, mas não deixem de estudar. No mais, eu agradeço aí e basicamente seria isso. Pessoal, brigadão aí, boa noite. O professor Luiz vai ficar um tempinho com vocês lá no WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, manda uma perguntinha para ele lá. Tira dúvida com ele lá agora, nesses próximos 10 minutinhos aí. Aí vai ficar disponível para vocês lá no WhatsApp para responder alguma questão que ficou, alguma questão que quer colocar no grupo, tá? E boa noite, bons estudos. Brigadão, Luiz, pela aula, muito boa. Pô, agradeço, Fábio. Então nós vamos lá. E a gente conversa lá no grupo, viu, pessoas? Obrigado, tenha uma boa noite aí e agradeço.